Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 27 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem, vocês lembram, a Rússia fez um grande ataque à infraestrutura ucraniana, visando principalmente subestações de energia elétrica. Alguns chegaram a cogitar que teriam sido usados mísseis iranianos, mas não se confirmou isso, tá? Os mísseis usados foram todos russos mesmo, inclusive alguns mísseis hipersônicos. Dos 55 mísseis disparados pelos russos, 47 deles foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. 11 pessoas, infelizmente, perderam a vida em várias cidades aqui da Ucrânia e faltou água e luz também em diversas cidades em virtude das subestações atacadas, mas a situação já está normalizada na maior parte dos lugares. Bom, a situação em Vuhledar é cada vez mais intensa, tá? As brigas aqui são muito fortes. Os russos chegaram a avançar alguma coisa, depois recuaram, os ucranianos conseguiram fazer um contra-ataque e afastar eles mais um pouco. Hoje cedo a gente tem a informação de que os russos mandaram muitos reforços para lá. É realmente uma batalha que está ficando muito intensa nessa região aqui, né? Mas até aqui não teve resultados significativos, como a gente já falou. A Rússia conseguiu tomar alguma coisa aqui no entorno da cidade, mas na cidade em si, nada. Vuhledar, ao contrário de Bakhmut, é uma cidade que tem sim um valor estratégico grande. Então, tanto a Rússia está mandando seus melhores soldados para cá, marines, VDV, só o pessoal mais capacitado. E a Ucrânia também tem os melhores pelotões por aqui, os melhores regimentos aqui na cidade. Os ucranianos estão muito bem protegidos, muito bem fortificados ali dentro. Vai ser muito difícil a Rússia conseguir alguma coisa aqui, né? A cidade é estratégica porque ela permite que os ucranianos atinjam Volnovakha, que é uma cidade onde tem o cruzamento de várias vias férreas e com isso os russos não conseguem usar essa via férrea para abastecer outras regiões aqui ocupadas de Kherson, de Zaporizhia e coisa e tal. Então é muito estratégico isso daqui, além do que depois de Vuhledar não tem nenhuma grande cidade por aqui, o que significa que se os russos tomarem Vuhledar, eles vão poder avançar muita coisa aqui em termos de terreno, e com isso vão afastar os ucranianos dos objetivos deles, né, que é justamente retomar Mariupol, cortar aqui essa região de Zaporizhia. Então, tanto russos quanto ucranianos estão levando muito a sério o Vuhledar. Em Bakhmut, a briga continua lá, muito forte, um ritmo muito forte, mas o ritmo dos russos parece ter diminuído nos últimos dias, tá? Eles não estão avançando mais, não estão conseguindo avançar mais nem ao norte nem ao sul, embora continue muita briga por lá, né? Mais um general russo foi morto na Ucrânia e isso tem contribuído para um certo pessimismo entre o alto comando russo. E o Brasil tem a oportunidade de trocar armamento soviético velho por equivalentes americanos novos. Será que o Lula vai aproveitar essa oportunidade? Eu gostaria que sim, eu acho que não. Vamos falar sobre esses assuntos em detalhes, esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Davi Duarte, impressora do Haddad, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui é um míssil Ha-55 que foi destruído pela defesa aérea ucraniana próximo em Kiev. No total foram 55 mísseis de vários tipos, inclusive alguns hipersônicos, e desses 47 foram destruídos, foram derrubados sem atingir nenhum caso, né, nenhum alvo. Lá em Kiev, né, foram 20 mísseis e os 20 foram derrubados em Kiev. Apesar disso, houve uma morte devido a fragmentos, né? A Folha de São Paulo anunciou o ataque também, né, falando que foram 55 mísseis, conforme a informação do Zaluzhny, né? E tem inclusive o modelo Kinjal, que é o hipersônico dos russos, e 47 projéteis foram derrubados, né? Os Calibre e outros mísseis também foram usados. E o hipersônico não foi derrubado, os ucranianos não têm capacidade de derrubar esse míssil por hora, mas com o Patriot vindo aí, a possibilidade existe sim, tá? Muita gente acha que o hipersônico é impossível de ser interceptado, mas não é não. Inclusive, eu não duvido nada que um dos motivos para os americanos estarem colocando o Patriot na Ucrânia é para testar ele justamente nessa situação, o que é uma coisa bem interessante ter os resultados disso, né? Enfim, houve danos, teve vários estragos relatados no
no país, né? 11 mortes no total e coisa e tal, mas segundo ele já está tudo resolvido, a maior parte das coisas já foi resolvida, né? Tem algumas reclamações russas muito fortes na área de Svatov, né? Svatov é aqui em cima. Está acontecendo alguma coisa lá, as brigas estão muito intensas, mas a gente não tem reporte nenhum. Nem do lado ucraniano, nem do lado russo, ninguém fala nada sobre o que está acontecendo ali. Mas a gente sabe que está tendo muita disputa nessa região. E tem esse relato aqui de um Telegram russo, né, falando justamente sobre os problemas que estão acontecendo lá. Tem a tradução dele mais aqui embaixo. Então ela tem falado aqui, esse blogger é da Anastasia Kachevarova, e ela falou que disse que tem conversado com as esposas de lutadores lá na região e com a alta liderança, e isso é coisa confirmada, portanto, que está aqui, né? Ordens foram dadas pela liderança que não estava lá no local, e como resultado, soldados foram diretamente contra a artilharia, usando metralhadoras, e não conseguem nem chegar no lugar e nem salvar o pessoal, né? No final, eu diria que foi um desperdício criminoso de recursos humanos. Tanto soldados quanto oficiais estão morrendo, majores, veteranos morreram, garantindo o recuo dos seus soldados e cobrindo seus soldados, né? Comandante de batalhão, o capitão, não falo o nome aqui, foi ferido, né? Nós temos, assim, tantos majores e tantos capitães, né? Ok, eu não vou entrar em estratégia, mas depois desses casos é impossível essa ordem irrealística continuar sendo dada, né? Quando a companhia ou o batalhão são deixados sem comandos, estão desorientados. O pessoal está tentando cuidar deles próprios, né? Eles estão falando para descansar e depois para voltar nas mesmas posições, sem estratégia, sem cobertura, apenas com uma metralhadora. Ou então, se não fizer isso, vocês são desertores, né? Ou seja, ela está descrevendo que o pessoal está reclamando muito da situação lá em Svatov. Svatov é uma região que a gente sabe que tem muitos conscritos, a cidade de Svatov e essa cidade aqui, né? Mas a briga, na verdade, está acontecendo aqui, principalmente nessas 4 cidades aqui, né? Kuzemivka e essas outras cidades por aqui. Então, e a gente sabe que tem muito conscrito, muito mobilizado novo lá, muita gente que não está acostumado, não tem experiência na guerra. Então, provavelmente é isso que ela está se referindo aqui, essas confusões todas, né? Além disso, os ucranianos destruíram um posto de comando e 12 concentrações de tropa e 4 depósitos de munição das forças russas. Isso aqui é a estratégia tradicional dos ucranianos de atingir a retaguarda aqui, né? Além disso, a artilharia ucraniana destruiu uma base russa em Kremina, né? Kremina é outro lugar em que a batalha está acontecendo com muita força aqui. Os ucranianos já estão aqui na cidade, já estão ameaçando a cidade diretamente. Aparentemente ainda não entraram na cidade, mas já estão nos subúrbios aqui, né? Outra reclamação dos russos quanto às condições na linha de frente foi feita aqui pelo Zivov, que disse que tem um problema com a comunicação em regiões próximas da linha de fronteira, na linha de frente, né? Então ele está dando como exemplo Olesk, né? As comunicações russas não funcionam, mas as ucranianas funcionam bem. A internet russa não está funcionando, mas os ucranianos conseguem chegar na internet muito fácil. Você pode ligar o rádio e vão haver apenas canais ucranianos. Disso, por exemplo, eu aprendi que os Estados Unidos estão declarando uma mobilização militar industrial da economia deles. Ele está se referindo ao fato de que os Estados Unidos vão aumentar a produção de cartuchos. Não é uma mobilização industrial, mas vão aumentar a produção de munição de guerra, né? Em geral, nós estamos melhorando muito em termos de contramedidas de informação na linha de contato, mas ele está reclamando que não conseguem comunicar, não conseguem acesso à internet ali, né? Olesk é essa cidade aqui próxima a Kherson. Aqui, Olesk fica aqui na margem esquerda, né? Na margem sul aqui do rio de Dnipro, e ele está reclamando disso. Nessa região aqui, os ucranianos têm tudo, os russos não conseguem se comunicar direito.
Mas nessa mesma região tem acontecido alguma coisa que é preocupante, é algo que deve se tomar cuidado aí, né, nos próximos meses. Isso daqui é o nível do reservatório de Kakhovka. O reservatório de Kakhovka é esse grande reservatório aqui, que vocês podem ver, ele é realmente muito grande, ele vem aqui tudo, até aqui na região de Zaporizhia. Tudo isso aqui é um reservatório só, e a represa fica aqui em Nova Kakhovka, né? Então, esse reservatório todo, ele está diminuindo a altura dele, né? Então dá para ver aqui que está caindo sensivelmente a altura, já isso aqui comparado com vários anos, né? Isso não é uma coisa do inverno apenas, é coisa de vários anos, essa altura da água está caindo, né? E aqui também tem outras visões, a outra visão aqui dessa água. E mais do que isso, o pessoal coloca algumas imagens aqui de arquipélagos ou ilhas que estão aparecendo no reservatório, porque o reservatório está realmente com um volume muito baixo, né? Bom, e o ponto interessante disso daí é que quem está fazendo isso são os russos, tá? Os russos, vocês lembram, eles ainda estão aqui em Nova Kakhovka, né? Os ucranianos já estão do lado de cá. Mas lembra, a estação hidrelétrica ela fica na margem esquerda, então ela está controlada pelos russos. E é através daqui que se controla todas as comportas aqui da hidrelétrica. Então, aparentemente, os russos estão propositalmente esvaziando a represa de Nova Kakhovka. A gente chegou a falar isso durante várias vezes, né? Esse problema da represa, inclusive que os russos planejavam talvez explodir a represa para esvaziar isso daqui, coisa e tal, e daí isso poderia alagar Kherson, alagar toda essa região aqui. E isso foi na época ainda em que Kherson ainda estava na mão dos russos e coisa e tal. E aparentemente eles optaram por realmente esvaziar o reservatório, mas com um volume que não chega a alagar nada, ou seja, simplesmente abriram um pouco mais as comportas para ir diminuindo o reservatório, né? Na época do inverno lá na Ucrânia, as chuvas não são muito comuns, então está chovendo pouco, o volume de água é pequeno. Se você mantém as comportas abertas, isso vai drenar o reservatório. E qual que é o problema disso, né? Em termos militares, isso pode dar até algumas oportunidades para os ucranianos, porque você vai começar a ter cruzamentos menores aqui onde hoje é o reservatório, né? Em tese pode ser usado para se atravessar e tentar um ataque em algum outro lugar. Mas o principal problema é do ponto de vista da infraestrutura civil, né? Porque esvaziando esse reservatório, ele está forçando os ucranianos a abrirem os reservatórios rio acima, né? Para não chegar em níveis muito baixos. Ele está também prejudicando regiões que são irrigadas, né, com água do reservatório. Então isso vai causar uma série de problemas para a infraestrutura civil ucraniana. Ou seja, essa ação dos russos está em linha com o mesmo tipo de ataque que eles fazem de mísseis, que é simplesmente tornar a vida dos civis ucranianos ruins. Não vai afetar em nada militarmente a guerra, mas pode complicar a situação civil lá, né? A gente viu há poucos dias atrás que os ucranianos estavam fazendo algumas operações aqui nessa região próxima a Nova Kakhovka, né? Fizeram uma incursão ali, destruíram alguns russos e coisa e tal. Pode ser que talvez essa iniciativa de estabelecer uma cabeça de ponte aqui nessa região seja justamente para evitar esse tipo de problema, né? Bom, vamos falar sobre a região de Vuhledar, porque é uma região que está com uma intensidade de combate muito grande, inclusive hoje maior ainda, né? Isso daqui é o update do Tatarigami ontem, né, dia 26, às 16 horas, 4 horas da tarde, lá, o que dá mais ou menos meio-dia aqui no Brasil. E ele fala que os russos tomaram essa parte sul aqui, né, o Dash aqui no sul, mas Dash, se não me engano, é local de veraneio e parte externa da cidade, não é nome da cidade, né? A região externa da cidade aqui, e aqui eles tomaram aqui no sul e chegaram a tomar essa parte aqui a leste de Vuhledar, né? Só que os ucranianos fizeram ontem um contra-ataque aqui e retomaram a maior parte dessa região aqui próxima a Vuhledar. O inimigo tentou usar um grande número de veículos para fazer o assalto, mas perdeu a maioria desses veículos e mudou a tática para pequenos esquadrões de infantaria cobertos por artilharia incessante, né?
o inimigo continua o assalto a partir de Mikilsk e Pavlivka, né? Mikilsk é essa região aqui e Pavlivka essa região aqui. Então eles estão fazendo aqui a partir na direção leste e aqui a partir da direção sul também. Eles chegaram a tomar um hospital que tem aqui na região, aqui em Vuhledar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E a informação dita por propagandistas russos sobre entrar dentro de Vuhledar é difícil. Eles não conseguiram estabelecer controle nem sobre essa área aqui do Dash leste, né? É possível que o inimigo use reservas de outros lugares para manter a pressão lá em Vuhledar, e a artilharia continua tentando destruir completamente a cidade, né? O inimigo está usando dois das suas tropas de elite, né? O 155º Brigada Naval e a 40ª também, mostrando a importância disso daqui. Como a gente falou no início do vídeo, ao contrário de Bakhmut, que não tem muita importância estratégica, é lógico, toda cidade é importante, toda cidade é ruim você perder, mas o fato é que Bakhmut não teria essa diferença toda se for tomada. Vuhledar não se pode dizer isso. Vuhledar é uma cidade bastante crítica, né? Como a gente falou, primeiro porque tem a questão da linha férrea, a gente já explicou isso, a linha férrea passa por aqui, é a única linha férrea que os russos têm já pronta e funcionando aqui nessa região do sul aqui, né, de Zaporizhia e coisa e tal. Então, como essa linha férrea está muito próximo da linha de frente, os ucranianos conseguem bombardear e impedir o uso dela, né? Se os russos tomarem Vuhledar, repara que aqui não tem nenhuma outra grande cidade por aqui, então não teria como os ucranianos oferecerem grande resistência. Tem algumas cidades menores, mas provavelmente eles conseguiriam avançar até essa linha desse rio aqui, o rio Sirri, e daí isso daqui acabaria afastando as tropas ucranianas aqui da ferrovia, o que ajudaria a logística russa. Então isso teria um efeito estratégico, um efeito multiplicador. Isso não apenas daria o ganho de território para os russos, como também ajudaria eles a ganhar mais território mais adiante, né? Então é muito ruim, seria muito ruim para os ucranianos perder Vuhledar. Então, da mesma forma que os russos estão usando tropas de elite aqui, os ucranianos também estão fazendo isso, e os ucranianos estão muito bem estabelecidos aqui em Vuhledar. Não vai ser fácil os russos tomarem a cidade, né? Bom, Tatarigami fez também um comentário hoje cedo, né, dia 27/1, às 6 horas da manhã, uma atualização. Os próximos dias serão muito difíceis. Depois de ter muitas perdas, os russos decidiram trazer reforços para tentar melhorar a situação e substituir as unidades desmoralizadas, né? Então os russos estão apostando tudo aqui, vão botar mais tropas ali, muitos morreram, o número de mortos é muito grande por parte dos russos, mas eles estão insistindo aqui em tentar tomar Vuhledar. Como eu falei, esse mapa aqui está meio desatualizado, tá? Esse mapa ele atualiza muito devagar. Essa cidade aqui está na mão dos russos, e os russos chegaram a tomar toda essa região aqui, tá? Que é a chamada Dasha no leste, né? Os ucranianos que estavam aqui, porém, eles alertaram, pediram reforços, vieram reforços dessa região aqui, que é uma mina de carvão que tem aqui próximo. Então, com os reforços que chegaram aqui ontem, os ucranianos retomaram essa região aqui, uma parte da cidade. O fato é que eles não têm controle sobre isso daqui, tá? A briga entre ucranianos e russos aqui nessa região, e isso impede que os russos ataquem diretamente Vuhledar a partir daqui, porque eles têm que lidar ainda com os ucranianos, né? E aqui ao sul, os russos avançaram aqui também e tomaram esse hospital que tem aqui, ó. Esse hospital, em tese, ele é dentro de Vuhledar. Mas, primeiro, ele não está totalmente tomado, ele está em disputa entre russos e ucranianos. E depois, que embora ele seja tecnicamente dentro da cidade, dá para ver a diferença entre a região aqui, que os ucranianos estão encastelados aqui, né, que eles montaram as posições defensivas deles, são vários prédios altos. Essa região de Vuhledar, ela é mais alta também. Então, os ucranianos têm uma posição muito boa aqui nessa região para impedir que os russos avancem. O hospital aqui ele é um pouco afastado, então ficou relativamente fácil para os russos tomarem aqui, né?
E olha só, isso daqui é uma situação, é uma mensagem no Telegram russo feita agora há pouco, tá? Hoje dia 27, há poucas horas atrás. E aqui os russos estão falando sobre os avanços dele na cidade, e tem em mente que, como são russos, eles vão tender a mentir para mais, né? Como se tivessem avançado mais, mas é interessante a gente ver o que eles estão dizendo aqui. E ele diz aqui que, além da rota entre Konstantinova e Pavlivka, que os tanques foram perdidos pelos porcos. Lógico, porcos, eles estão se referindo aos ucranianos aqui. Na tarde do dia 25, eles perderam também a rota sul de suprimento, que vai direto dentro da... algumas palavras estão traduzidas erradas aqui, fica difícil de entender. Mas eles falam que tudo a sul de Ikranaya Balka está agora em questão, está sendo disputado, né? Ikranaya Balka, na verdade, é o nome desse hospital que tem aqui. Esse hospital aqui... A tradução está errada ali também, tá? O nome não é exatamente esse, mas é esse hospital que está aqui, que os russos, de fato, já estão atingindo o hospital. Mas, como eu estou falando, não está em questão, ou seja, está sendo disputada, não está tomado pelos russos, né? O que ele quer dizer é justamente que essa rota aqui, na visão dele, eles teriam interrompido essa rota. De fato, eles estão brigando aqui. Não dá para saber se a rota está aberta ainda ou não, né? Então, mas os ucranianos estão revidando isso daqui, estão expulsando os russos aqui. E agora a rota sul, que seria essa rota que vem por aqui, né? Essa linha de comunicação que chegaria aqui, eles também não têm, porque os russos estão ameaçando aqui. A verdade é a seguinte, essas duas rotas aqui já eram difíceis de serem usadas até antes dessa ofensiva, porque estavam muito próximas de Pavlivka e Mikilsk, então já não dava para os ucranianos usarem de qualquer forma, né? Agora, os ucranianos têm outras rotas aqui por cima também, são rotas menores, não são ideais, é lógico, né? Quanto melhor a estrada, mais fácil você botar caminhões grandes e tanques e blindados e coisa e tal, mas é uma ilusão achar que estão isolados ali, né? Não estão isolados. Aí ele fala aqui que está saindo... por hora, eu vou sair da região, vou entrar em comunicação zero, né? Não posso falar, então qualquer coisa eu aviso depois, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que, na verdade, ele está em disputa a região ali do hospital, e dá para a gente ver aqui, ó, isso aqui é a imagem do contra-ataque ucraniano, que destruiu 2 tanques russos e um BMP, né, um veículo de infantaria. Isso aqui foi justamente nessa região ali de Vuhledar, nessa contraofensiva ucraniana, nessa região aqui, né? Isso daqui é uma mensagem do Butuzov, que é um repórter militar ucraniano, tá? E ele está ressaltando aqui, ele não está falando sobre a situação específica lá, mas ele está ressaltando a importância estratégica de Vuhledar, né? Então ele fala aqui que as tropas russas começaram o assalto a Vuhledar. Vuhledar é uma de importância chave para a Federação Russa, é importante como ponto de comunicação no sul de Donbás, e também é um ponto como um possível desenvolvimento de uma futura ofensiva ucraniana no corredor da Crimeia. A captura de Vuhledar significaria melhorar a posição estratégica russa ali na região do Donbás, e também permitiria que a defesa fosse aprofundada, né? Aquilo que a gente mencionou. Repara como tem toda essa área aqui. Se os russos tomam Vuhledar, eles avançam muito aqui, eles conseguem realmente avançar bastante aqui. O objetivo do comando russo é justamente capturar todo o Donbás e expulsar o nosso exército do corredor da Crimeia, né? Capturar Vuhledar, para capturar Vuhledar, os russos concentraram suas melhores forças, brigadas de marines, paraquedistas, estoques de munição. Para nós, a defesa com sucesso de Vuhledar significa causar o máximo de danos nessas tropas de elite russas. A gente se lembra como os russos tentaram capturar Vuhledar a primeira vez no outono, e realmente eu falei sobre isso aqui, até foi com a mesma brigada, 155ª Brigada de Marines, que eles acabaram perdendo 300 soldados numa investida só ali em Pavlivka, e eles colocam aqui, ó, o exército regular russo é muito sensível a perdas, e também tem muita choradeira na mídia russa
quando os marines russos foram derrotados ali em Pavlivka. Vuhledar é uma linha muito conveniente de defesa, ela está na altura, o inimigo está avançando de terras mais baixas, temos a oportunidade de infligir uma grande derrota no inimigo, né? E ele conclui aqui, ó, a Batalha de Vuhledar vai determinar todo o resto da guerra no sul da Ucrânia ao longo de 2023. Olha a importância que eles estão dando a isso daí. E lembra que a gente mencionou que havia um planejamento na Ucrânia para justamente o primeiro passo seria resistir a uma ofensiva russa. Pode ser que essa ofensiva russa seja justamente ali em Vuhledar, e daí a Ucrânia planeja justamente se defender, garantir que os russos não consigam avançar, para depois então fazer o seu avanço, né? Fazer a sua ofensiva mais adiante na primavera. Bom, isso aqui é Bakhmut, né? Chega a ser uma visão assim meio assustadora, né? Bakhmut ainda está na mão dos ucranianos, ainda tem muita briga lá, os russos continuam tentando avançar tanto ao sul quanto ao norte. Bakhmut está aqui, né? Avançar aqui ao longo deste canal aqui ao sul e aqui em Krasnohoran, Paraskovlivka. Então, a situação, porém, não mudou muito de ontem para hoje. Aliás, a gente já tinha visto o pessoal do Instituto para o Estudo da Guerra falando outro dia que parece que a força das tropas aqui na região diminuiu sensivelmente, né? O grupo Wagner provavelmente perdeu muitos dos seus combatentes para tomar Soledar. A gente viu que foi uma estratégia mesmo de onda humana, perderam muita gente. E a gente viu ontem que eles estão com dificuldade de mobilizar mais pessoas. Por quê? Por que o grupo Wagner não é sensível a perdas? Porque ele pegava os prisioneiros, né, que eles recrutam nas prisões russas, e jogavam na linha de frente, o pessoal morria, a maior parte deles, mas acabava avançando, né? Cada um que morria era uma bala a menos, é um projétil a menos que os ucranianos têm para atirar em outro, né? Então, acabaram avançando, né? Quando eles falam que as tropas regulares russas são sensíveis à perda, na verdade, todas as tropas são sensíveis à perda, né? Até os prisioneiros agora não estão querendo ir mais para lá. É verdade que o grupo Wagner ainda tem muitos prisioneiros, estima-se que eles conseguiram recrutar 40 mil prisioneiros russos, então é muita gente mesmo. Mas chega uma hora que começa a haver uma exaustão aí, começa a não conseguir avançar mais. Aparentemente, é nesse momento que a gente está vendo, né? Os russos não conseguem mais avançar. Bakhmut, por hora, está tranquila. É lógico, como a gente está vendo aqui, o tempo todo sendo bombardeado e não dá para descartar os russos fazendo mais, tentando novamente alguma coisa por ali, né? Bom, vamos aproveitar e dar uma olhada na linha de frente como um todo. O Defmon, ele fala aqui sobre a questão do inverno, não tem nenhuma novidade. Deve começar a precipitação agora na próxima semana, temperaturas negativas, precipitação de neve, né, em Kremina. Então, não tem nenhuma novidade, né? O importante é que o chão continua congelado por lá. E aí, ele nem fala da região de Svatov, porque, como eu disse para vocês, a gente sabe que está acontecendo coisa lá, mas a gente não tem informação exatamente do que, né? Aqui em Kremina, houve tentativa dos russos de avançar aqui em Chervonopopivka, Verkhomiansk e Spirny, mais aqui embaixo, né? Mas não teve nada que eles conseguiram, de fato, avançar. Aqui também, Bakhmut, como a gente falou, não houve nenhum grande avanço, e ele fala aqui, ó, a situação parece estabilizada por hora, né? Não houve nenhuma grande mudança nos últimos poucos dias, né? Aqui em Donetsk, ele fala justamente sobre Marinka, mas Marinka também está parado, os russos não conseguem avançar, os ucranianos continuam resistindo aqui. E em Vuhledar, ele fala sobre que os russos estão usando a 40ª e a 155ª Brigada de Infantaria Naval, e para tentar atacar Vuhledar, são consideradas entre as melhores unidades na Federação Russa, né? Ele fala aqui um pouco sobre esse mapa aqui, mas eu acho que eu já expliquei para vocês, tem algumas diferenças aqui. De fato, os russos chegaram a tomar toda essa área aqui, depois foram expulsos pelos ucranianos, então está tendo briga ainda nessa região aqui. Mesmo os russos que estão aqui, eles não estão tranquilos, não dominaram essa região, eles estão brigando com os ucranianos. E aqui ao sul também tem que lembrar do hospital, que realmente já foi tomado pelos russos, tomado não totalmente, mas já está sendo atacado pelos russos aqui diretamente, né? Outro ponto que ele fala sobre a importância de Vuhledar, a gente já mencionou a questão do transporte ferroviário, né?
mas ele fala que mesmo quando consertarem a ponte da Crimeia e voltar a ter trens pela ponte da Crimeia, repara que aqui, se você olhar as ferrovias que vêm da Crimeia para o sul da Ucrânia, você vai notar que esse lado de cá é um dead end, né? É sem saída. Por quê? Porque ele iria até Kherson. Só que Kherson agora já está nas mãos dos ucranianos, então a ferrovia chega até perto de Kherson, mas daqui ela não tem para onde ir, não tem como, por exemplo, se comunicar com Nova Kakhovka. Quando os russos tinham essa margem direita aqui do Dnipro, eles podiam entrar com um trem aqui em Kherson, fazer aqui o trajeto por Snihurivka e voltar por Nova Kakhovka, mas agora eles não têm mais essa parte, então esse pedaço aqui ficou sem saída. E o outro está numa ponte aqui próximo de Enichesk, né? Então, quando os ucranianos tiverem mísseis de mais longo alcance, eles podem visar essa ponte aqui e vão atrapalhar completamente o abastecimento russo aqui na região sul da Ucrânia, justamente porque os russos dependem muito de ferrovias, né? Essa daqui é a imagem da ponte ferroviária que tem ali na região, que poderia ser destruída com um míssil de longo alcance, né? Bom, o Arestovich fez mais uma live dele, falou algumas coisas interessantes aqui, então vale a pena a gente dar uma olhada. É lógico, ele fala algumas coisas aqui, mas isso aqui não é nenhuma novidade. Ele fala aqui sobre o ataque que teve com os mísseis russos, né, no dia de ontem. Fala que os Nazans realmente são muito bons, conseguiram aumentar muito a eficiência da defesa antiaérea ucraniana, né, conseguiram abater muitos mísseis. Ele fala sobre um discurso do Putin que ele fez ontem, né, em que ele transpareceu um certo pessimismo, né? O Arestovich tem a visão, uma versão que ele imagina, né, que nesses 12 meses de guerra, o Putin finalmente começou a escutar o que os militares estão falando e que eles estão explicando para ele que não tem como conquistar Donetsk e Luhansk completamente, nem mesmo com todas as forças disponíveis e reservas. O máximo que eles podem chegar é próximo a Konstantinivka. Se você olhar aqui em Bakhmut, Konstantinivka é essa cidade aqui, ó. Então o que ele está dizendo é que, em tese, os russos conseguem avançar aqui, conseguem tomar Bakhmut, mas o máximo que eles vão chegar é aqui a Konstantinivka, que é essa cidade aqui, e mais do que isso seria impossível, mesmo com todas as reservas que eles têm, e para pegar, por exemplo, Kramatorsk e Sloviansk, que são grandes cidades aqui, cidades enormes que tem aqui, não teria como, né? E isso tudo aqui, em tese, é ainda o Oblast de Donetsk. Ele fala aqui sobre a linha de frente, mas a gente já falou sobre isso, e ele fala também sobre a questão do grupo Wagner, que foi marcado como uma organização criminal internacional. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Outra coisa curiosa que ele fala é sobre a briga entre o Prigozhin e o Girkin, né, o Igor Girkin. Igor Girkin é aquele criminoso de guerra que organizou a, entre aspas, República Separatista de Donetsk, e parece que agora ele arrumou uma briga com o Prigozhin. Os dois estão se bicando pela internet, um criticando o outro, né? E provavelmente o Prigozhin perdeu a briga com o Gerasimov, né? Então agora está arrumando outra pessoa para comprar briga, alguém menor aí de importância, porque afinal de contas o Igor Girkin hoje em dia é só um comentarista na internet, né? Ele é muito ouvido, tem uma grande audiência lá na Rússia, mas ele não tem poder nenhum. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala curiosamente também dessa briga aqui, ó, do Prigozhin com o Girkin, como os dois estão tentando brigar ali, coisa e tal. Enfim, não tem nenhuma grande novidade aqui. Ele fala aqui que o Prigozhin está tentando maximizar a sua influência até para evitar o que aconteceu com o Girkin, né? O Girkin, vocês sabem, ele era uma pessoa muito importante na Rússia, né? Ele era o grande nome da Rússia para organizar essas, entre aspas, repúblicas separatistas, mas aí ele cometeu o erro de derrubar aquele avião lá do MH17, que causou muito embaraço lá em 2014, matou 380 pessoas, civis, a maior parte dele holandeses, né, que estavam indo para Kuala Lumpur, então assim, um absurdo aquilo. E ele acabou caindo em desgraça, né? Foi expulso e coisa e tal, e hoje é só um comentarista. E o Prigozhin tá vendo que a coisa não tá boa pro lado dele também, a gente já tem visto isso aqui nos últimos vídeos, né? Bom, teve mais um general russo que bateu as botas. O Leonid Polyakov morreu, a gente tá falando que hoje, na verdade foi ontem, né?
dia 26. A causa da morte não foi especificada, mas ele estava na Ucrânia no momento, né? No início da guerra, teve muitas mortes de generais e coronéis. Os ucranianos mataram uma boa parte dos generais e coronéis russos. Por quê? Porque justamente havia uma pressão muito grande para os russos avançarem, os russos não tinham uma boa comunicação, não tinham um bom planejamento, os generais e oficiais mais experientes acabavam indo para a linha de frente e nessa acabavam sendo atingidos e morrendo, né? Isso depois acabou, eles pararam de ir para a linha de frente e com isso diminuiu a quantidade de generais mortos lá na Ucrânia, generais russos mortos lá na Ucrânia. Agora esse daqui parece que foi fazer o mesmo papel e acabou morrendo de novo. Será que a Rússia está retomando a estratégia de mandar general lá para frente? O Arestovich falou que notou um certo tom pessimista no discurso do Putin e o general SVR está falando aqui que o Putin de fato teve ontem uma videoconferência com representantes da segurança, né, das Forças Armadas, e ele foi informado sobre um certo pessimismo entre o comando geral e as tropas, né? E daí eles apontaram que o pessoal está desmotivado, não sabe os objetivos, não sabe o que pode acontecer e coisa e tal. E no final o Putin parece que ficou muito chateado, criticando as pessoas porque não pode, não sei o que lá, tem que conseguir conquistar tudo. Não sei, será que realmente o Putin está se dando conta de que não vai conseguir muito longe nessa guerra? Bom, a gente estava falando da ponte da Crimeia e hoje foi colocado o terceiro span, né, o terceiro pedaço aqui que tinha sido substituído, que precisou de substituição, falta só mais um agora. Lembra, a principal ponte, a parte atingida foi essa pista aqui em direção à Crimeia, mas ela também danificou a outra pista, então também teve que substituir a outra pista. O último pedaço está programado para janeiro, 31 de janeiro, quando então a ponte deve ser reaberta ao tráfego completamente, né? Rodoviário. A ponte ferroviária continua com problema, eles ainda precisam substituir os trechos que foram danificados pelo fogo, então por hora só passam trens de tamanho limitado em uma das pistas lá da via férrea aqui em cima, né? Então a expectativa deles é que a parte férrea aqui, a linha de trem, só esteja totalmente consertada em setembro de 2023. Mas aqui você já vai poder passar novamente os carros pela ponte da Crimeia, tá vendo aqui? Isso aqui tudo ainda precisa ser trocado para poder voltar a funcionar, a operar a linha férrea aqui de forma significativa, né? Embora você não veja mais os danos do incêndio, o fato do material ter recozido aqui, né, ter sido aquecido, garante que não pode botar um trem pesado aqui ou a coisa toda vai cair, né? E o pessoal está sugerindo aqui, ó, espera terminar o reparo antes de atacar novamente. Bom, tá havendo uma confusão lá, a Hungria, vocês sabem, o Viktor Orbán, ele tem uma certa afinidade com o Putin, né? E tem aproveitado isso para fazer algumas críticas à Ucrânia. Por exemplo, ele tem criticado que apareceram umas críticas dizendo que os húngaros estariam sendo mobilizados e enviados para a linha de frente, coisa e tal, que todos eles estariam sendo mobilizados de forma forçada e coisa e tal, né? Para quem não sabe, a Hungria e a Ucrânia têm algum tipo de discussão sobre essa área aqui que eles chamam de Transcarpácia, ou Transcarpátia, que aqui são os montes Cárpatos, né? Essa parte verde aqui é uma cadeia de montanhas, e existe uma região aqui, muito próxima aqui da Hungria, do lado de lá dos Cárpatos, daí Transcarpathians, né? Que tem muitos húngaros morando nessa região, né? É aquele negócio, essas fronteiras aqui na região leste da Europa, sempre teve muita guerra, sempre teve muita discussão. A questão toda é aquilo que a gente fala, né? Hoje em dia é inútil esse negócio de briga por fronteira e coisa e tal. É uma besteira completa, né? Muito melhor você fazer negócio, fazer economia, gerar economia. É muito mais importante para um país do que ficar brigando por essa fronteira aqui é minha, essa fronteira aqui não é. É lógico que a Ucrânia aqui, ela tem que defender a fronteira dela, não tem alternativa. Por quê? Porque a Rússia, se deixar ela passar por essa fronteira aqui, ela vai querer tomar mais e mais, né? Ou seja, o que todo mundo quer beleza, no passado teve muita briga por fronteira aqui na região, ok, vamos deixar para lá e focar em cooperação, em negócio, em desenvolvimento, né?
Esquece esse negócio de conquistar território, que isso é coisa totalmente sem sentido. Justamente por isso que essa guerra é tão importante, no final das contas, para deixar essa lição importante para os russos aí, né? Enfim, então existe essa briga aqui, tem muitos húngaros aqui, e parece que o pessoal estava reclamando que eles estavam sendo mobilizados para o exército ucraniano. Veja, se eles são homens, né, em idade militar, eles vão ser mobilizados, isso faz parte do esforço de guerra, né? Claramente, isso daqui é um factoide que a Hungria está fazendo para tentar criar falsa narrativa aí para tentar deturpar a Ucrânia, né? Bom, e começou então as primeiras sanções contra o Grupo Wagner. Como a gente avisou, a grande mudança que é o Grupo Wagner ser declarado uma organização criminosa internacional é que os Estados Unidos iriam começar a aplicar sanções, bloquear dinheiro, impedir o funcionamento do Grupo Wagner, né? Isso começou já. A tendência é que, não é que o Grupo Wagner vai sumir, mas ele vai ter muita dificuldade, principalmente nas operações dele na África, né? Porque os países da África ainda estão muito expostos à economia dolarizada e com isso o Grupo Wagner vai sofrer, né? Ontem a gente já tinha mencionado que os Estados Unidos prometeram substituir equipamentos russos que os países latino-americanos doarem à Ucrânia, né? E eu mencionei que ele falava sobre Venezuela, Cuba, inclusive, e eu fiquei preocupado porque se Venezuela e Cuba doar equipamento russo para lá, para a Ucrânia, vão receber equipamentos americanos, que são equipamentos novos, são equipamentos de boa qualidade. Aqui o pessoal do Hoje no Mundo Militar, né, trouxe algumas informações sobre o que o Brasil poderia fazer isso também. O Brasil poderia também doar alguns equipamentos para a Rússia e receber equipamentos modernos americanos no lugar, né? Então o Brasil tem o Igla, que é um lançador de foguete antiaéreo, né, portátil antiaéreo, soviético, e tem também o helicóptero Mi-35, que é um helicóptero de guerra da época soviética, e já está tudo aqui, ó, a FAB vai desativar os helicópteros, está tudo sendo desativado primeiro porque é coisa muito antiga, está tudo sendo desativado, né? Primeiro porque é coisa muito antiga, então isso começa a dar mais manutenção do que servir para alguma coisa mesmo. E depois porque não tem sentido mais, né? Esse helicóptero já é difícil você achar até peça de manutenção para ele. Seria uma boa oportunidade. Eu não sei se os brasileiros têm mais alguma coisa para fazer nesse esquema aí. E é lógico, qual que é a jogada dos americanos aqui? Os americanos sabem que esse tipo de coisa não vai ajudar muita coisa a Ucrânia, mas o que eles querem justamente é a demonstração pública de apoio da América Latina à Ucrânia, né? Ou seja, eles querem tentar tirar um pouco da influência russa por aqui. Do que eu tenho visto aqui no Brasil, eu acho que não vão conseguir não, né? Ou seja, eu acho que seria uma excelente ideia o Brasil... Não, se dependesse de mim, o Brasil já tinha até mandado muito mais ajuda lá para a Ucrânia, né? Mas eu acho que mesmo considerando apenas a parte mercantil da coisa, seria extremamente interessante para o Brasil fazer essa troca, né? Mas eu não acho que vai fazer não. O Lula valoriza muito essa independência diplomática que ele chama, que na verdade significa se alinhar com todas as piores ditaduras do mundo, Irã, Cuba, Venezuela e coisa e tal. O Lula adora isso, então eu acho muito difícil que ele vá se opor à Rússia. Não, ele vai querer... É uma ditadura sanguinária terrível? Ah, não, então o Lula vai querer se associar a ela, né? Então, é uma pena, mais uma grande oportunidade perdida. Seria excelente, acho que seria muito bom, né? Quem sabe? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.